Resolvendo o problema 4.15, ele pede para que usemos as transformações de fonte para determinar a tensão V, né? No circuito mostrado. Depois ele pergunta qual é a potência fornecida pela fonte de 120. Então a gente pode resolver de diversas formas, né? Então vou fazer a transformação desse primeiro bloco numa fonte de corrente, né? Então se a gente observar nesses terminais que eu vou denominar de AB, tem um equivalente de tensão. Então posso transformar isso numa fonte de corrente em paralelo com o resistor. Da mesma forma nessa outra fonte de tensão, né? Também posso colocar aqui uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. E aqui eu vou recompor todo o circuito, inserindo a fonte de corrente de 36 amperes e os demais resistores. Então tá aqui 1,68 ohms, 6 ohms, e a tensão tá aqui, tá? Então aqui a gente repete os resistores, né? 5 e 20. Essa corrente aqui será 6 amperes com a seta para cima por conta da polaridade, e aqui com a seta para baixo por conta dessa polaridade da fonte de tensão. Aqui a gente tem 12, né, amperes. Então veja que está todo mundo sobre a mesma diferença de potencial, todo mundo está em paralelo. Posso associar essas fontes de corrente. Então aqui fica 6 menos 12, né, 6 amperes com a fonte de corrente apontando para baixo. 6 com 36 fica 30 amperes com a fonte de corrente apontando para cima. Então temos um equivalente de 30 amperes, né? Só recapitulando, vou subtrair por conta do sentido das fontes de corrente, vai dar 6 amperes. O sentido é para baixo porque é a maior fonte de corrente, então fica uma de 6 substituindo essas duas apontando para baixo. Então tem uma de 6 apontando para baixo com a de 36 apontando para cima, tem uma diferença. Então vai ficar 30 amperes apontando para cima porque 36 amperes é superior. Então 5 com 20 dá um resistor de 4, né, em paralelo. Em paralelo com esse resistor de 6. E aí eu vou recompor todo o circuito originalmente. Tá aqui 8, 1,6 ohms, 8 ohms, 6 ohms. Aqui eu tenho 4. Tá? E aqui a gente quer ver, né? Tensão V aqui. Então posso reduzir esses dois resistores em paralelo, né? Fica um resistor de 2,4 ohms. E aí nosso circuito começa a ficar mais claro de ser resolvido. Então aqui é 2,4 ohms, aqui 30 amperes. E aí a gente pode aplicar um divisor de corrente aqui, vou chamar de 1. Então a corrente I1, corrente total da fonte, vezes 2,4 dividido por 12. Então a corrente I1, 6 amperes. Então veja que a tensão V é a corrente de 6 amperes vezes o resistor de 8. Isso aqui dá 48 volts. Então a gente consegue chegar nesse valor de tensão.
Então aqui temos a letra A, né? Na letra B, ele pede a potência na fonte de tensão de 120. Então veja que eu não preciso reaver todo o circuito, né? O que é que eu posso fazer aqui? Calcular a corrente nesse resistor, eu vou chamar de I2. Tá? Então I2 é a fonte de 30, ou melhor, I2, né? Pela lei de Kirchhoff, I2 é 24 amperes. Uma vez que eu tenho 6 e a fonte de 30, sobra 24. Eu posso calcular a tensão no resistor de 2,4. Vai ser 2,4 vezes 24. Isso aqui é igual a 57,6 volts. Então veja que se essa tensão, né, que a gente definiu por AB, ela vai estar em toda extensão paralela, essa fonte de tensão ela vai estar também nesse ponto aqui. Eu posso dizer aqui que esse cara é VAB, essa fonte de tensão, esse valor de tensão. Então eu posso simplesmente pegar esse ponto, vou representar isoladamente aqui. E aí eu tenho 120, tenho um resistor de 20, eu tenho a tensão calculada aqui. Eu posso, né, calcular a tensão desse cara, né? Posso calcular a tensão desse cara, vou colocar assim, o V20. Pensando aqui nesse sentido, então eu tenho menos 120 mais V20 mais VAB igual a zero. Tá? Então menos 120 mais V20 mais 57,6 igual a zero. Então a tensão no resistor de 20 é 62,4 volts. Então posso calcular a corrente, né, que sai da fonte. Vou colocar assim, 62,4 dividido por 20 igual a 3,12 amperes. Então a potência na fonte de tensão, né, emitida pela fonte de tensão, vai ser V 120 vezes 3,12, vai ser igual a 374,4 watts. Então a gente consegue concluir a resolução do exercício.